Pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante de seu Deus, seu pedido foi ouvido. Por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Este é o livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13. Seja bem-vindo ao Palavra Viva. Olá, boa noite, seja bem-vindo à Palavra Viva. Hoje nós estamos com a nossa irmã, a missionária Isabel. Muito bom tê-la conosco novamente. Seja muito bem-vinda. Amém. Eu feliz mais uma vez de poder estar aqui com vocês, gravando mais uma vez. E agradecida a Deus pela oportunidade, que Ele tem nos concedido. Porque tudo que acontece na vida do cristão não é por acaso. É consentimento e permissão do Senhor. É por isso que estamos aqui mais uma vez. Glória a Deus. E hoje nós vamos seguir, com o ensinamento da senhora, com a experiência de fé da senhora, trazendo um tema que é muito importante, que são os ataques espirituais. Nós falamos aqui sobre a dimensão do mundo espiritual e hoje nós queremos ouvir um pouco a irmã para que compartilhe conosco sobre a temática ataques espirituais. Eles existem? Muitos. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia nos fala dos ataques espirituais. A Bíblia diz que quando o povo saiu do Egito, antes deles saírem do Egito, eles estavam sofrendo toda aquela opressão, embaixo do chicote de Faraó. A opressão era física, mas também era espiritual. Eles sofriam, mas quando eles resolveram clamar ao Senhor, o Senhor enviou um libertador. Embora o libertador, a princípio, não quis, porque o mundo espiritual, muitas pessoas têm medo, fogem, não sabem como lidar, mas o libertador não teve como fugir. Ele pediu socorro para alguém. Senhor, olha, minha língua está pesada, eu fiquei com a língua pesada, eu fugi para as montanhas. O Senhor falou, tu vai, pode levar teu irmão Arão, mas é contigo o negócio. É comum, irmã, quando se tem um chamado, a gente ter medo de cumprir o chamado? Muito. Geralmente a pessoa que tem um chamado e o chamado é difícil, dependendo da área em que Deus chamou aquele servo ou aquela serva para desenvolver um trabalho, um processo espiritual ou um trabalho espiritual, todo ele assusta. Tudo que você não conhece, tudo que está ainda obscuro, ele dá temor. Mas é melhor quando a gente tem temor. Porque o homem nunca sabe nada, ele nunca tem nada. E o temor faz parte desse crescimento. Porque quando o homem acha que ele sabe tudo, que ele é o poliglota, que ele é o cara da exegese, ele é o dinâmico, ele sabe dissecar bem o texto, que ele vai cheio das teologias, geralmente ele se perde no meio do caminho. Mas quando ele usa tudo isso no espírito, ele só tende a crescer e crescer. Mas assusta muito. E a senhora começou falando sobre Moisés, que foi o libertador, e as pragas que o povo do Egito sofreu, E aí a senhora falou algo assim, a opressão era física, mas acontecia no mundo espiritual. Também. Como que a gente pode entender esse processo de ataques espirituais no mundo físico? Acontece quando ele se materializa. Chegou um momento ali no Egito, que eles não aguentou mais. Então alguém clamou, ou todos clamaram, pedindo ao Deus de Israel que socorressem eles. Foi quando Deus ele falou a Moisés através da sarça. Até então Moisés não sabia o que estava se passando, porque Moisés estava fugido. Moisés havia matado o egípcio e fugiu, estava em Midian, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, estava casado. Foi quando Moisés, através da sarça, o Senhor falou, vai, volta ao Egito, porque até então Moisés era de lá, era culto, instruído na ciência egípcia, mas saiu, ficou muito tempo fora. Mas ele temeu, porque Faraó não era uma pessoa qualquer. Para chegar a Faraó, para chegar a um líder como Faraó, porque Faraó era um deus, para aquele povo era um deus. Ele era a autoridade máxima do lugar.
E para ele chegar até aquele homem, depois dele ter fugido, de ter matado alguém que era do seu povo, ele tremeu. E temeu também. Tremeu e temeu. Mas ele obedeceu e o Senhor apareceu para ele na sarça. E o Senhor falou para ele, assim como essa sarça queima, eu estou contigo, tu vai, porque grandes obras eu tenho a fazer. Foi quando veio as 10 pragas. Mas Moisés estava sempre com Arão do lado e a presença do Senhor. E a Bíblia ainda diz, né, que Deus endureceu o coração de Faraó. Às vezes é necessário para que os ataques espirituais aconteçam e Deus ele vem agir e o povo saiba que Deus tem poder para fazer, é necessário que Deus às vezes endureça o coração de alguém. Porque se Deus às vezes não endurecer o coração de alguém, não tem muitas vezes como alguém dizer assim, foi Deus que fez. Se a coisa passa assim de forma superficial, suave, não tem como você saber que foi Deus que fez. Então, às vezes é preciso passar pelo processo inteiro. Às vezes no início, às vezes na metade, ou às vezes o processo inteiro. Isso aconteceu também com Daniel, que foi o texto que você leu. Daniel foi levado cativo, né? Ele era um príncipe, ele era um homem culto, um jovem culto, que ele foi muito jovem para o Egito, e ele foi levado, né, para Babilônia, por Nabucodonosor. Mas chegou um período em que o rei precisava preparar aqueles jovens que tinham vindo lá, né, de Jerusalém, lá de Babilônia. Ele tinha que preparar. Mas o que Daniel fez? Daniel falou assim, não, olha, eu não vou comer da comida que o rei prepara, da porção que ele prepara para todos que estão aqui. Eu vou preferir comer legumes. Ninguém sabe o porquê que ele preferiu comer legumes e não comer da comida que o rei servia para todos. Foi uma opção que Daniel fez, que Daniel teve. Mas tudo tem um propósito. Daniel não comeu do manjar do rei, que o rei servia para todos os jovens, que era uma preparação, porque até então Daniel ainda não tinha estado na presença do rei. Ia haver uma grande comemoração. Essa comemoração ia chegar. Os jovens precisavam estar bem apresentados. E bem apresentados. Foi quando ele se recusou a comer o manjar do rei. E preferiu ficar com os legumes. Geralmente, humanamente falando, os legumes não dá força, né? Não dá força. Tem muita água, né? Uhum. Tem muita água. Quem come muito legume geralmente emagrece. Mas eu creio que o poder de Deus estava no alimento. E ele se reuniu com seus 3 amigos. E houve todo aquele processo de Daniel e o eunuco do rei. Olha, o rei não vai gostar, não vai ficar bom, vai dar ruim. Mas Daniel insistiu, ele persistiu. Senhora, a gente está falando dos ataques espirituais e a senhora falou, né, primeiro de Moisés, que Moisés teve medo, né, Jamile não quis e teve que enfrentar o medo. E agora falando de Daniel, né, que Daniel também teve resistências, tentaram tirar isso da ideia dele, a direção de Deus. Todo o tempo. E ele permaneceu firme, ele estava focado, porque às vezes é necessário que você esteja focado. Às vezes um deslize, um simples deslize, vai tudo a perder, o caldo entorna, né? No adágio popular, o caldo entorna. E Daniel estava focado na palavra. Ele estava focado, ele sabia que ele não era daquela terra. Uma coisa é você saber quem é você, onde você está e por que você está. Tem que haver essa identificação. Ele sabia que ele não era dali, ele tinha um Deus. Um Deus verdadeiro que ele sempre acreditou, que ele aprendeu sendo Deus verdadeiro e era. Ele estava numa terra estranha. Ele era um príncipe, mas até então ele era um escravo. Ele precisava se submeter às diretrizes do rei. Mas nem tudo. Mas existia um temor dentro de Daniel. Então o eunuco aceitou a proposta dele. Falou assim, olha, vou deixar 10 dias. Vocês vão comer legumes durante 10 dias. Se vocês comerem legumes durante 10 dias e eu chegar aqui, se vocês estiverem magros, de rosto abatido, vai dar ruim. Chegou lá, eles estavam viçosos. E a Bíblia diz que eles estavam com carne no corpo. Eles estavam gordinhos. Mas veio todo um processo. O interessante é que Daniel tinha aproximadamente 16 ou 17 anos quando foi para a Babilônia e quando ele decidiu firmemente, a Bíblia fala isso, né? Que ele decidiu firmemente não se contaminar com os manjares do rei.
Então, assim, como a senhora falou, ele sabia quem ele era, embora ele estivesse em terra estrangeira, ele sabia que ele não pertencia àquele lugar e ele tinha o Deus dele, né? Ele precisava obedecer ao Deus dele, mesmo tendo que se submeter a Nabucodonosor. E você vê que Daniel, por ele ser um adolescente, né? Um jovem adolescente, ele e seus 3 companheiros, ele teve muita personalidade, teve muito caráter investido aí na ação de Daniel. Ele sabia quem ele era, embora houve todo um processo de mudança na vida de Daniel. O nome de Daniel não era Daniel, era Beltesazar. O nome dele foi trocado. E quando o nome do homem ele é trocado, ele deixa de ser quem ele é. Ele perde a sua identidade. Geralmente o homem perde a sua identidade. Mas ele sabia quem ele era, tanto ele como seus colegas, né? Que era Sadraque, Mesaque e Abednego, que ficou Azarias, Ananias, Misael. Não é verdade? O nome deles foram trocados também. Quer dizer, o nome deles de servo de Deus foram colocados neles nomes pagãos, de deuses. Mas ainda assim, mesmo a sua identidade sendo mudada, ele não mudou quem ele era, ele não mudou a sua essência. E hoje o que está acontecendo nos ataques espirituais? As pessoas estão fugindo porque elas não têm mais essência. Elas não sabem quem elas são mais. Então a tendência é fugir. A tendência é correr. E corre mesmo. Se não tiver com a essência polida, se não estiver com a essência focada, se não estiver com a essência em Deus, o Todo-Poderoso, no único e verdadeiro Deus, sem tutubiar, foge. E foge e dá ruim. Foge mesmo. Mas ele aqui, Daniel, ele estava focado, determinado, e a Bíblia diz que a presença de Deus era com eles. Mas o que aconteceu? O ataque veio físico. Lá na frente, o que aconteceu nesse processo todo? A Bíblia diz que buscaram ocasião contra eles e encontraram uma brecha na lei. Porque toda lei tem seus artigos, né? E encontraram uma brecha na lei. A brecha foi essa. Daniel ora 3 vezes ao dia. A estátua estava para ser erguida. Era uma grande festa dos caldeus. E ele falou, não vou me dobrar. E por isso, a boca dos leões estava ali. Já há dias com fome. E Daniel foi lançado ali, embora o rei amava Daniel. A Bíblia diz claramente que o rei Nabucodonosor amava Daniel. Mas não por amar que ele evitou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Ele foi lançado na cova dos leões. A Bíblia não diz que ele reclamou, a Bíblia não fala que ele murmurou, a Bíblia não fala que ele falou algo, alguma coisa, não. A Bíblia simplesmente fala que ele foi lançado. E quando ele foi lançado, uns dizem que os leões estavam com a barriga cheia, outros dizem que o leão virou travesseiro. Mas a verdade é que Deus fechou a boca dos leões e guardou o seu servo na sua integridade espiritual e sua integridade de fé. E isso é muito importante nós falarmos. Nós precisamos manter a nossa fé, mesmo na adversidade. Deus poderia livrar Daniel da cova dos leões? Poderia. Mas Deus não quis fazer. Muitas vezes Deus nos prova, nos testa até o limite, até o ostracismo da situação. E foi o que aconteceu com Daniel. Deus poderia ter evitado ou ter matado os leões, chegado a estar todos mortos, não. Deus permitiu. Como aconteceu lá na frente com seus 3 amigos. A fornalha foi aquecida 7 vezes. Já era muito quente. Foi aquecida 7 vezes e eles foram lançados. Mas ainda assim eles permaneceram focados na fé, no Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. E a Bíblia diz que ali estava o 4º homem na fornalha. É importante saber que quando você está em Deus, como diz Colossenses 3, quando você se esconde em Cristo, quando você se esconde em Deus, Deus protege. Amém. E guarda. Eu creio. E livra do mal. Ainda que seja numa situação adversa como essa. Daniel era um homem de Deus e passou por provações. Muitas. Passou por ataques espirituais. Isso ainda acontece nos dias de hoje, irmã? Muito. A senhora poderia dar exemplos pra gente? Acontece muito nos dias de hoje. Eu vou citar um exemplo, assim,
comigo. Eu sofro muito ataque espiritual, muito ataque. É ataque físico, é ataque de enfermidades. Quando eu gravei o primeiro podcast Batalha Espiritual, eu sofri muito ataque. Naquela mesma noite, depois de 15 dias que soltaram, né, o podcast, eu estava na sala com algumas pessoas para ver. Algumas amigas da minha filha, umas meninas da igreja que estavam afastadas, mas queria ver o podcast, estava na minha casa. Eu recebi um telefonema. Talvez a minha filha não goste muito que eu fale, mas eu vou contar porque serve de alerta. E o telefone do meu esposo tocou. E ele falou assim, bem, a gente precisa sair correndo. Eu falei, o que é que houve? Eu estou no início do podcast, eu estou vendo. Eu não gostei muito de ver minha imagem, não. Mas, aí eu saí correndo. O meu neto tinha visto o demônio no fundo do quintal. Ele viu materialmente falando. Se materializou. Foi visível. A minha filha começou a clamar, começou a repreender, clamar o sangue de Jesus. Quanto mais ela clamava, mais ele gritava, grudou com ela, ela não podia sair dali da cadeira, porque ele estava atracado a ela. Ela tinha que levantar para guerrear, porque nesses momentos você precisa guerrear. Você precisa se encher da armadura, que foi lido no anterior, de Efésios 6. Ela não pôde levantar para guerrear. Mas ela guerreou sentada, atracada com ele ali, grudado com ela. Mas o demônio apareceu no fundo do quintal. Eu já sofri outros ataques. Eu já fiquei enferma. Já aconteceu outras coisas. Já caiu um outro dente meu. Do nada, caiu. Simplesmente caiu. São ataques físicos. E quantos tem na Bíblia? E quantas pessoas muitas vezes estão num consultório médico, de repente manifesta com o demônio. Geralmente a clientela que está ali, os pacientes, todo mundo sai correndo. Mas Deus sempre prepara alguém. Um crente, um servo de Deus, né? Não importa a denominação, porque Deus não é uma denominação. Deus não é uma placa, Ele é um Deus todo-poderoso. E sempre Deus prepara alguém para estar expulsando. Quantas vezes que acontece de chegar uma pessoa na minha casa para receber uma oração e a pessoa manifesta na minha sala, eu digo, Senhor, e aí? E agora? O que eu vou fazer? Às vezes eu vou na casa de uma pessoa, chego na casa de uma pessoa, a pessoa está simplesmente acamado. Eu já fui em hospital orar por uma irmã minha, ela tinha tido o quarto derrame, cheguei lá e orei por ela, ela manifestou. Foi soro para todo lado. E o que fazer naquela situação? Porque você não vai falar baixo, você não vai... Você precisa se posicionar naquele momento que soro ia para um lado, acesso ia para outro. Eu tive que segurar na mão dela firme e expulsar em nome de Jesus. A acompanhante correu. Os outros pacientes do lado não puderam correr porque eles estavam acamados, mas eu precisei expulsar. Ali ela deitada. E ela jogava as pernas para cima e eu expulsei em nome de Jesus. Eu fiquei com medo que as enfermeiras chegassem e me botassem para fora do hospital. Mas eu precisei tomar aquela postura e ela voltou normal. Depois eu perguntei, você está bem? Você está sentindo o quê? Não, eu estou bem. O que aconteceu? Aí eu falei, não aconteceu nada não, você está bem? Aí pedi para ela liberar perdão, se ela tinha alguma mágoa, alguma coisa, alguma raiz de amargura. Porque tem pessoas que guardam mágoa, raiz de amargura. Então, essa mágoa, essa raiz de amargura que muitas vezes a pessoa deixa ali guardadinho, isso faz a pessoa ter uma possessão demoníaca, passar por uma batalha espiritual ou por uma coisa assim. Que foi o caso da minha irmã, ela liberou perdão para as pessoas que ela precisava liberar perdão. E nunca mais aquele fato aconteceu com ela. Ela voltou para casa de repouso e nunca mais aconteceu. Mas acontece muito, 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 muito mesmo. Na igreja. O que é interessante na história de Daniel é que Daniel, ele se manteve íntegro. Né? Os inimigos de Daniel, quando eles se levantaram contra Daniel, eles não acharam o que acusar Daniel. Né? E isso é muito importante, é tapar as brechas, é ter integridade diante dos homens e diante de Deus. Você vê que eles tiveram que buscar na lei do Deus dele algo para acusá-lo, né? Porque fisicamente eles não acharam. E isso é muito importante. Nem dele, nem dos como amigos. A Bíblia fala, né? Procura apresentar-te como obreiro aprovado. É verdade. Que não tem do que se envergonhar.
Então isso, muitas vezes as pessoas têm medo de ataques, medo de passar por batalhas, medo de às vezes até sofrer a questão de possessão e tal, mas assim, não se preocupa em tapar as brechas. Né? Não se preocupa em ter uma vida íntegra. O ataque espiritual, ele é inevitável. Sim, mas eu digo assim, que quando você é inevitável, porque Deus é aquele que livra, às vezes, no fogo, e às vezes é aquele que livra do fogo. Né? Ou dentro do fogo. Isso é isso que eu ligo. Ou ele livra do fogo, ou ele livra no fogo. Só que, quando você dá legalidade, porque o mundo espiritual é legalidade. Todo tempo. Explica pra gente, irmã, sobre essa questão. O que é dar legalidade? Dar legalidade é você deixar uma brecha aberta. Por exemplo, assim, se eu estou dentro da igreja, mas eu não estou vivendo segundo que a palavra de Deus... Eu falo isso referindo às pessoas, os frequentadores, aos crentes. Eu estou dentro de uma comunidade evangélica, eu estou dentro de uma comunidade cristã, mas eu não tenho uma vida com Deus. Eu não oro, eu não jejum, eu dou palavrões, eu estou sempre na rodinha dos escarnecedores, que a Bíblia diz, aparta-te do mal e pratica o que é bom. Eu estou sempre na roda de escarnecedores. Eu falo a mesma linguagem que eles falam. Se eles estão com piadas obscenas, eu também estou com piada obscena. Se eles estão com palavrão, eu preciso me adequar e vou falando palavrões também. Essa pessoa está abrindo uma brecha, uma legalidade, um portal enorme para ser destruído pelo mundo espiritual. Embora Satanás, ele não está preocupado com esse tipo de crente. Ele está preocupado com aquele que fecha as brechas e quer viver uma vida reta. Aí ele vem, no ataque. Porque ele quer derrubar. Ele quer diminuir a fé. Ele quer fragilizar a pessoa. E quando ele consegue fragilizar a fé, mentalmente falando, espiritualmente falando, abatendo, deprimindo o crente, espiritualmente o crente vai enfraquecendo. Ele não lê mais a Bíblia, ele não vai mais na igreja. Antes ele faltava um culto, depois ele passa a faltar 2, depois uma semana, 2, já não vai mais um mês, já não participa mais da ceia. Eu já digo assim, o crente. Então ele está começando a abrir na sua vida uma legalidade, um portal. Moisés, quando ele fugiu para o Egito, quando ele fugiu lá para Midian, ele tinha matado um irmão seu, né? Que ele era hebreu, mas até então ele não sabia. Quando ele sentiu a dor, ele teve uma empatia. Porque o que aconteceu com Moisés ali é uma palavra muito usada hoje, empatia, né? E ele teve empatia quando viu alguém sendo surrado na rua. E ele pegou, matou e escondeu na areia. E ele estava sendo preparado pela ciência do Egito para ser o futuro faraó. Mas ele precisou fugir. Ali toda a mudança na vida dele aconteceu. Como acontece na vida de muitas pessoas, como aconteceu na vida daquela mulher, que era a grega de nação, Sirofenícia, a cananeia, né? E ela procurou Jesus num momento de desespero muito grande. E falou assim, olha Jesus, a minha filha está terrivelmente demoniada. Ela estava dentro de casa com um ataque espiritual, eu não sabia o que fazer com ele. Mas ela sabia que Jesus estava naquelas cercanias, que Jesus estava naquela região, que Jesus estava passando por ali. E ela foi ter com Jesus e falou assim, olha, Senhor, minha filha está terrivelmente demoniada. O Senhor falou assim, olha, eu vim para o meu povo, eu vim para o povo de Israel, eu não tenho, eu não tenho nada a ver contigo. Eu não vou deixar de dar o pão para o meu povo, para o meu filho, para dar para os cachorrinhos, humanamente falando. Aí você pensa assim, puxa, Jesus foi duro. Mas Jesus estava testando aquela mulher ali o tempo todo. Jesus foi duro com ela. Mas ele estava provando a fé daquela mulher. Ela falou para Jesus o quê? Mas até os cachorrinhos, ele come das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. O que aquela mulher estava dizendo assim? Olha, eu sou uma cananeia. Eu sou de um povo contraditório ao teu povo. Eu sou de um povo que não professa a mesma fé que está em ti. Eu sou um povo de uma nação terrível, tenebrosa. Porém, mas os cachorrinhos comem das migalhas, das bolotas e outras versões que caem da mesa do seu Senhor.
Aí o Senhor disse o que para ela? Vai, a tua filha está sã. Nunca vi tanta fé em Israel. Olha que coisa linda. Mas ela adorou. Reconheceu que ela não podia, reconheceu que ela não tinha, reconheceu que ela precisava, que ela necessitava de um socorro. E quando ela necessitou desse socorro, ela estava diante dele, que era Jesus. Foi testada, ela foi provada, mas foi abençoada. Quando ela chegou em casa, quando ela voltou, a Bíblia disse que a garota estava sentada na cama em sua sã consciência, para a glória de Deus. Estava sentada e o demônio já havia saído. Então nós, que somos os servos do Senhor, nós precisamos estar ligados todo o tempo nessa comunhão. Não importa a denominação, não importa o poder econômico, o poder aquisitivo que a pessoa tenha, não importa. Satanás, ele não deixa de ser diabo. Jesus, ele não dá o trono dele para ninguém. Ele foi expulso do céu. O tempo dele aqui na terra está chegando ao final. Nós estamos vivendo, dizem que o período de Laodiceia. Nós estamos nos dias finais da igreja na terra. Então, Satanás, ele está investindo alto. Reino contra reino, nação contra nação. E a Bíblia diz que ainda não é o fim. É apenas o princípio das dores. Olha a guerra por toda parte. Rússia, Ucrânia, Israel, o pessoal os talibaneses. É guerra. Mas o Senhor falou que nós não deveríamos nos assustar. Porque ainda não é o fim. É o princípio das dores. Temos que estar sempre com a palavra, na comunhão com Deus, vigiando em todo o tempo. E não achar que o telhado nosso é de vidro, porque não é. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Quantas vezes, às vezes eu saio no meio da madrugada para orar, às vezes na casa de um vizinho. Às vezes o meu vizinho não é crente, mas ele me pede oração e não deixa de orar, porque ele me pediu uma oração. Às vezes eu estou na minha porta, varrendo a calçada, aí passa um pai de santo, ele diz para mim assim: irmã Isabel, você pode me dar um abraço? Isso me causa uma certa, assim, rápido, não dá tempo para pensar muito, me causa uma certa, assim, preocupação, porque o Espírito que está em mim não é o mesmo que está lá, mas eu nunca deixo de abraçar. Glória a Deus. Às vezes eu abraço e fico tonta, às vezes aconteceu, eu abraço e fico tonta, porque há outros espíritos ali, naquela pessoa, mas a partir do momento que ela me pediu um abraço, e eu abraço de verdade. E eles falam assim: mas Isabel, irmã, me abraça de verdade. Que abraço gostoso. Maior é o que está em mim. Maior que está em nós. Do que o que está no mundo. Do que o que está no mundo. E o que é interessante é saber isso, que o maior é o que está em nós. E de que nem todo ataque, nem toda batalha que a pessoa enfrenta é por estar em pecado. Não. O maior exemplo é Jó. Né? Jó, o próprio Deus deu testemunho de Jó. Vistes o meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Mas Deus permitiu pelo propósito dele, né? Verdade. Então, às vezes, a pessoa está passando uma luta, uma adversidade, e muitas vezes a pessoa fala assim: ah, mas Letícia está em pecado. Ah, mas a Isabel fez isso. Não, nem sempre. Nós somos imperfeitos, né? Nós somos humanos. Nós somos imperfeitos, somos vasos de barro, né? Porque se você pega o vaso de barro e você coloca ele no forno, ele vai estourar, porque ele já está pronto. Ele vai quebrar. Se você pega a prata vai escurecer. Se você pega o de cristal, ele vai arrebentar. Se você pega o ouro, quanto mais ele vai queimar, mais brilho ele vai ter. Mas a Bíblia diz que a excelência do poder de Deus está no vaso de barro. Ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece a nossa falibilidade. Ele conhece as nossas fraquezas. E ele sabe que somos pó. Então, quem nos reveste desse poder, o poder vem dele. O que ele falou para os discípulos? Olha, quando vocês saírem para fazer a obra, não leva alforje, não leva ouro, leva apenas uma parca e uma muda de roupa. Se chegarem na casa de alguém, saudar com paz, pernoita ali e ali fica. Mas se não te saudar com paz, ou isto é, em outras palavras, se não te receber bem, sacode o pó dos teus sapatos e vaza, como diz o carioca, e sai.
Vai embora, porque você não é bem-vindo naquele lugar. Quantos lugares que Jesus quis ir, não pôde. E não pôde. Até Jesus, milagre. quantos discípulos do Senhor era para ir para um lugar e o Senhor falou, ainda não é tempo, não vai para aquele lugar. Vai para outro. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Porque ainda não é tempo. Porque se fosse, algo ia acontecer. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabe o que vai acontecer comigo daqui a pouco. Ele sabe o que vai acontecer com vocês. Ele sabe o que vai acontecer com os ouvintes. O que vai acontecer. Ele sabe o que vai se passar na casa de alguém. Ele sabe que muitas vezes tem uma mãe, uma hora dessa dentro de casa, sem saber o que fazer, com um filho chapado de droga. E ela não sabe mais o que fazer. Eu passei por um processo ano passado dentro da minha casa. Eu vou contar isso para que sirva de experiência para as pessoas que estão me ouvindo e para vocês aqui da bancada. Eu estive 7 meses com um rapaz muito bom. Um menino excelente. Excelente. Eu tenho, assim, muita compaixão. Tenho orado muito por ele com extrema compaixão. Porque o Senhor não quer sacrifício, mas misericórdia. Não é assim que diz a palavra? Nós precisamos ter misericórdia, né? Porque tem pessoas que acham que é o excesso. Não é. Às vezes é uma coisinha pequena. E eu oro muito por esse menino. Ficou dentro da minha casa 7 meses. E quando chegou no São João do ano passado, ele veio aqui para o estádio e ele usou todas. Ele se chapou, usou tudo que há um ano ele não estava fazendo. Crack, pó. Ele se exacerbou em tudo. Mas Deus não permitiu que eu visse quando ele voltou. Meu esposo viu, chorou, que era o sobrinho dele. Viu, chorou. Quando eu acordei, eu falei, Juninho, o que aconteceu? Falei, sério, o que aconteceu? Ah, minha tia, ora por mim. Falei, primeiro me conta o que aconteceu. Você enfiou o pé na jaca, né? Aí ele me contou, ah, minha tia, eu não resisti. Eu fui chorar? Não. Fui dura com ele. Eu falei, existem oportunidades que Deus dá 1, 2, 3, 4, 5. Mas chega uma hora que você pega essas oportunidades todas que Deus te dá e você joga na lata do lixo, tampa, ou então joga no fundo do mar. Você perde as oportunidades que Deus está te dando. E você é essa pessoa. Você está dentro da minha casa, você é amado, você tem uma boa cama para dormir, você tem uma comida fresquinha, mesmo simples, mas você tem uma comida fresquinha para comer, você tem roupa lavada, você tem uma moto que você sai, você tem uma televisão para ver. Você é tratado com amor. O que você precisa? Esteve no centro de recuperação. O que você precisa? Você está dentro da igreja. Por que você teve essa recaída? Eu condenei? Não. Eu aconselhei. Ele foi embora para o sul, a gente acreditando que ele ia se libertar, ia continuar servindo ao Senhor. E quando chegou lá no sul, ele já chegou chapado. Ou levou o bagulho na bagagem, já chegou lá chapado, pronto. E a vida dele está assim. Agora está voltando, não pode voltar para a cidade de origem dele, não pode voltar, mas está voltando. E o que fazer? Porque na minha casa não dá mais para ficar. Porque foram 7 meses de sofrimento e 7 meses de agonia que eu vivi. Mas eu orava dia e noite. Às vezes eu dormia 4, 4:30 da manhã e dizia, Deus, entra com a tua intervenção. Entra com a tua intervenção, tu liberta. Aí nesse período, o que aconteceu? Ele sofreu um ataque espiritual. E por que eu estou contando sobre isso? Eu ganhei uma garota para Jesus e essa menina batizou. Ela chegou na minha casa, quando ela entrou, que ela bateu o olho nele, ela se apaixonou. E essa menina foi a destruição dele. Menina que eu digo assim, entre aspas, né? Porque mãe de 4 filhos. Eu chamei essa garota e falei assim, olha, você está se tratando, está tomando remédio para... Ai, meu Deus, agora esqueci a palavrinha. Depressão? Ela era ex-usuária de droga, né? Ela era ex-usuária. Abstinência, a palavra é essa, abstinência. Ele também tá. Então, olha, ele não é para você no momento e nem você é para ele. Filha, isso foi um processo que eu passei. Muito grande. Ninguém me entendeu. Ficaram todos contra mim, mas ela foi o pilar para destruir a vida dele. A senhora identificou várias estratégias que o inimigo usa, né? E
para realizar os ataques espirituais. Queria que a senhora explicasse para a gente assim, as nossas estratégias enquanto cristãos para sair de um ataque espiritual ou para combater contra-atacar um ataque espiritual. Fala pra gente, irmão. Se o ataque espiritual é momentâneo e é visível, isso quer dizer o quê? Se você está diante de uma situação, de um ataque espiritual, e você pode expulsar naquele momento, no caso de uma manifestação. Você está diante de uma manifestação, às vezes acontece na rua. No meio de todo mundo que está passando para lá e para cá, um passa, olha, outro passa, olha. Se você é um cristão que está na comunhão com Deus, você não vai ter medo da multidão. Você vai lá em nome de Jesus e você vai expulsar com a autoridade de Deus. Na autoridade de Deus, você vai e vai expulsar. Se você está diante de um outro tipo de ataque, às vezes um ataque é no casamento, às vezes o ataque é na saúde, você vai usar a oração e o jejum. Aí você usa a oração e o jejum. Senhor, tem misericórdia de mim, porque às vezes precisamos pedir misericórdia. Desça sobre mim a tua misericórdia e repreenda, porque eu estou sob ataque. Eu vou contar para vocês aqui um testemunho de uma menina que frequenta a minha casa. Ela é uma pessoa maravilhosa. E eu fui ajudar essa moça. Nós fomos ao monte. Eu fui ajudar essa moça que ela estava sob influência diabólica e a pele dela toda coçava. Ela estava com feridas no corpo todo. Começou com furúnculos e agora ela está com ferida no corpo. E ela ficou sabendo que é uma macumbaria do ex-marido que ela teve de quase 20 anos atrás. A mulher sempre renovando ali no candomblé, renovando para que isso venha atingir. Ela atingiu fisicamente. E eu tenho orado por essa menina há muito tempo. Nunca vi ela no estado que ela está. Nós fomos no monte, fez 8 dias. Chegamos no monte, nós oramos, buscamos ao Senhor. Mas ela continua coçando. Não com aquela intensidade de antes. Mas eu creio que Deus vai dar vitória. Porque às vezes Satanás não quer perder. Ele ganhou algo para estar ali. Então ele não quer sair daquele lugar. Ele não quer sair daquela pessoa. Aí o que é que acontece? Ele tenta resistir. Aí onde a gente vem no contra-ataque? Resistir com toda a armadura de Deus, contra os dados inflamados do maligno nas regiões celestiais. Nós continuamos orando, ela buscando, eu buscando, ela está buscando e a vitória o Senhor vai dar. Amém. Eu creio que pela fé o Senhor já deu. Resistir, então, seria permanecer em oração. Em oração e jejum. No jejum. E não desistir. E não correr. Porque tem pessoas que desistem, entram em desespero, não pode. Tem que pedir graça a Deus para resistir, se manter firme, porque é preciso estar firme no momento desse. Porque se você se deixa fragilizar, a situação tem domínio sobre você, tem domínio sobre a casa, tem domínio sobre a situação, tem domínio sobre o local. Isso que a senhora trouxe esse exemplo, né, da situação dessa moça, mas, por exemplo, uma outra situação que é muito corriqueira e que é fácil até para quem está nos assistindo identificar. Às vezes uma pessoa, gratuitamente, vamos falar assim, começa a te ofender ou começa a ser ríspida com você ou te tratar mal. Você vai, por exemplo, em um órgão público ou em uma loja, enfim. A pessoa te ataca grosseiramente. Mas você quer o quê? Mas eu já não falei? Sem sentido nenhum. Então são, digamos assim, por quê? Até seduções, né? Exato. Às vezes são propostas indecentes. E às também, vezes são seduções, né? Quantas vezes isso a gente são tá ataques. Enfrentando ataques são de ataques. forma... De várias formas. vários tipos tipos. né? E assim, eu sempre falo que eu sutis. gosto mais de uma crítica do que de um elogio. Porque você nunca sabe se aquele elogio é verdadeiro. Não, mas a gente também não pode fazer disso uma via de regra. Eu sei, mas né? eu falo assim, Tem isso que eu ia elogios que é explicar. verdadeiro. Sim, mas eu digo assim, eu gosto mais no sentido assim, uma crítica você analisa. Mas um elogio você nunca sabe se é de fato verdadeiro. E também tem aquela questão de que muitas vezes Satanás mesmo usa o elogio para mexer com a sua vaidade. Sim. Então, por isso que eu digo, às vezes são formas do inimigo lhe atacar. Para mexer com o seu ego. É verdade. Entendeu? Ou seja, então, por isso que eu falo que a gente tem que ter discernimento
Para Verdade. discernir o que vem de Deus e o que não vem. Exatamente. Porque às vezes vem uma sedução, vem um elogio, né? Não só Uma questão... proposta. Pois é. Uma proposta indecente. Porque quando fala em ataque elogio, espiritual, às vezes a pessoa só Exatamente. acha que Coisas é graves. possessão. Mas muitas vezes o inimigo vem de forma sutil. Aliás, eu Lhe arrisco dizer seduzindo. que até na maior parte das vezes. Porque no dia a dia nós estamos muito mais diante de situações comuns e Isso. confortáveis, Isso. né? Do que propriamente um ataque espiritual de uma presença de um anjo das trevas, por exemplo, né? De uma criatura das O trevas. orgulho e a vaidade são armas... Ou às vezes um vulto, né? Um vulto. Um vulto, às vezes você trabalha... som. É um som, ou às vezes o vizinho tá com som muito alto e ele sabe que você é crente, mas ele já bota de propósito. Aí você tem que ter o discernimento de saber, meu Deus, ele sabe que eu sou crente, que moro crente. Por que esse som tão alto? Aí sexta-feira, até que horas pode ser o som? Mas ele tá fazendo aquilo de propósito. Aí o que é que o crente tem que fazer? Vai sair para bater boca com o vizinho? Não pode. Dá mau testemunho. Não pode. Porque aí ele tá abrindo uma legalidade para ele ouvir o que ele não quer. Tu não é crente? Às vezes é só isso que Satanás quer. Tu não é crente? E a pessoa tem que entender que o crente sou eu. E por eu ser crente, eu tenho que saber que aquele vizinho está fazendo aquilo justamente por ele não ser. E nós somos por a ele não luz do mundo e conhecer o a sal da palavra. terra. Entendeu? Como você falou, das palavras, que muitas vezes você está no lugar e as pessoas não te olham. Quantas vezes eu chego no lugar e as pessoas parecem ter medo de mim. Aí eu digo assim, Jesus, mas o que está se passando? O que está acontecendo? Às vezes as pessoas me tratam de forma grosseira, deselegante. E você sabe que você não fez nada para merecer aquele tratamento que está lhe sendo imposto. São ataques no mundo espiritual, nem sempre é uma manifestação. Isso. Nem sempre. Uma rejeição. Às vezes alguém ataca um filho teu para atingir você, porque sabe que vai atingir. Um parente, uma mãe ou um pai, entendeu? Ou fala alguma palavra Ofende só para machucar. Para machucar, para ver a reação que você vai ter. Como cristão, você tem que ter toda uma cautela, todo um cuidado. O que vai dizer, o que vai falar, ou às vezes nem fala nada. Não deve nem falar. Tem coisas que por si só, a Bíblia diz que o mal por si só se destrói. Amém. Não é verdade? Por si só se destrói. Às vezes, você pode até levar o nome de boba ou de covarde, é melhor, né? Do que sair batendo boca, sair no braço, ou falar alguma coisa e vir um escândalo. E a Bíblia sai daquele por onde vier o escândalo, que é melhor pegar uma pedra, se atirar no fundo do mar do que deixar o escândalo acontecer. Então, nós os cristãos, e para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão caminhando no processo espiritual, estão indo para a igreja, mas estão em processo de libertação, vai acontecer muita coisa. Acontece ataques espirituais dentro de casa, do marido com a esposa. Quantas vezes que o marido é ignorante, extremamente ignorante, às vezes a mulher é doce. É extremamente doce, ou vice-versa, cordata, né? Às vezes até o marido é gentil e tem uma mulher grosseira. Ou vice-versa. Às vezes a mulher é tranquila, o homem é tranquilo. E de repente ela está sob um ataque, ela não sabe. Aí pede separação, mas às vezes não é para separar. É para orar. É para buscar. É para se calar. Quantos casais têm me procurado? Muitos casais. Porque muitas vezes onde você é ferido é onde você vai sarar. E tem muitas pessoas que não vê assim. Tem pessoas que você olha e você vê que aquela pessoa não é feliz. Aí você vai dizer pra quê? Se ela já sabe que ela não é feliz. Deus te mostrou é pra você orar. Nem tudo é pra falar, pra ser falado. É pra orar. E perguntar assim, onde está a raiz? Muitas vezes o processo do ataque está dentro de casa. Eu já sofri muitos ataques desde criança. Se sumiu um dinheiro na minha casa, alguém dizia, foi Isabel, você nem viu o dinheiro. Eu nem via, não sabia onde estava. Foi Isabel que pegou, sabe? E eu não via. Eu já vi ataques na minha casa do meu pai com meu irmão. Ataques mesmo dos dois rolaram no chão. Eu fui criada num ambiente assim. Eu já vi ataques de abuso. De abuso. Abuso, tentativa de abuso. Não abuso em si, mas tentativas frustradas, porém diversas tentativas. Eu passei por isso muitas vezes. Foram ataques. Hoje eu entendo que eu não estava lutando com uma pessoa que estava tentando fazer aquilo comigo ou com alguém da minha família. Que eu já estava no processo espiritual e hoje, com a maturidade que eu tenho,
Eu consigo entender. E muitas pessoas que estão do outro lado vai conseguir entender e identificar também que todos nós passamos, seja você cristão ou não. Não importa a religião. É porque, Todo na realidade, ser o humano diabo vai quer passar. mexer na ferida, né? Na alma. Ele quer ferir a alma da pessoa. Exatamente. Porque Ele quando ele quer consegue arrebanhar. ferir a alma, ele consegue atingir o espírito. O espírito. Quantas pessoas hoje estão até dentro da igreja com a alma ferida? Machucada, né? Entendeu? Por causa de uma palavra, traumas, uma atitude, pois é. de alguém que feriu, que Pessoas machucou. hoje que sofrem com complexos de rejeição, de inferioridade. abandono, de inferioridade, justamente por isso. Exatamente. Porque a intenção do diabo é justamente ferir a alma. Se ele conseguir ferir a alma, Se ele conseguir ferir a ele alma, paralisa. ele faz o restante. Pois é. Porque a alma está ligada a todas as emoções. Tá E aí alma. onde às vezes a gente entende, eu cheguei num lugar, a pessoa me ignorou. Às vezes a pessoa já traz uma ferida lá da infância de rejeição, de abandono, de discriminação. Exatamente. E aí quando acontece novamente, aquilo só vai aflorar a ferida que já está lá. certeza. Só vem. É como se fosse uma ferida reaberta, né? Isso, só mexe na ferida. Mas aí a palavra de Deus nos dá a cura, né? Jesus, ele é o bálsamo. Amém. O bálsamo é Jesus. Ele vem para ferir, para sarar. Mas embora a Bíblia diz que Deus faz a ferida, mas ele mesmo sara. Isso quando a ferida é feita pelo próprio Deus, né? Quando Gideão estava malhando o trigo lá no lagar, não era lugar para ele malhar trigo. Ele estava guardando a sua comida, que era levada pelos medianitas, seus bois, suas vacas, seus olivais, suas frutas, verduras. Era tudo levado. Eles estavam ali sobre um ataque, né? Uhum. Um O ataque pessoal tava físico, sobre, né? um ataque Uma físico. guerra. Uhum. Os medianitas, eles eram terríveis. Eles atacavam Israel de forma, assim, surreal. De forma agressiva, terrível. E o que ele fez? Bem, olha, o que eu posso fazer? Vou botar tudo aqui dentro do lagar e vou malhar o trigo aqui. Foi quando o anjo do Senhor apareceu ali, falou com ele. Homem valoroso. E ele falou, olha meu Senhor. Achou que era um homem normal e era um anjo. Que às vezes o anjo se materializa. Quantas vezes eu sonho com anjos como pessoas? Já vi várias vezes. Anjos como pessoas. Um dia desse, e Gideão estava ali, malhando o trigo. Falou assim, eu sou o menor. A minha família é pequena e eu sou o menor da casa de Manassés. Olha a humildade desse homem. Fragilizado, sofrido, não tinha o que comer. Tudo que plantava era recolhido por pessoas e destruído e levado por pessoas opressoras. Mas ele estava ali confiando no Deus dele. E o Senhor apareceu para ele. E botou ele na frente. Ele foi um dos juízes de Israel. Né? Ele foi com os 300, ele venceu. Esses mesmos medianitas que ultrajaram todo aquele povo, Deus colocou Gideão na frente da batalha para guerrear contra eles e venceu. O Senhor é contigo, Gideão. Olha, Gideão, o Senhor é contigo. O Senhor, ele é conosco sempre. Amém. Seja o ataque que for, estejam passando pelo ataque que estiverem passando. O Senhor Jesus é conosco. Para quem chama ele de Jesus, para quem chama ele de arrúxula, para quem chama ele de arro. Nós somos as Yahrodinas de Jesus. Nós cremos no poder de Jesus. Jesus sofreu ataque lá em cima por Satanás. Ele estava fragilizado. Estava sem comer. 40 dias ele foi ali. Ó. Satanás falou assim, eu te dou tudo. Se tu prostrares e me adorares. Ele contra-atacou com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Sai, Satanás, arreda-te. E a palavra nos dá esse respaldo, essa autonomia, para nós guerrearmos e vencermos. Porque em Cristo somos mais do que vencedores. Sempre em Cristo somos mais do que vencedores. Os ataques não vão parar, não vão cessar. Mas em Cristo somos mais do que vencedores. Então, a senhora falou aí pra gente das estratégias, né? Pra gente resistir aos ataques espirituais, né? Oração, jejum, conhecer a palavra. E eu queria que, se a senhora puder dar um exemplo de como seria uma oração, missionária Isabel, como seria uma oração numa situação dessa. Por exemplo, que a esposa entrou dentro de casa, tá tudo certo, mas ou vice-versa, né? Mas de repente começa ali um ambiente, uma atmosfera de confusão, de briga, um fala um negócio, o outro entende outro, e aí a pessoa se conectou
discernimento espiritual e percebeu, não, isso aqui não tá normal. Isso aqui é um ataque espiritual. Como que a pessoa pode ali naquele momento fazer uma oração? Funciona espiritualmente uma oração sem abrir a boca? Funciona. A senhora pode falar alto pra gente como seria uma oração? Funciona assim. Se você chega numa casa, ou está chegando numa casa, ou está dentro de um ambiente, e que acontece um fato assim, que ninguém entende, né? É como se um falasse grego, outro falasse espanhol. Espanhol é até mais fácil de entender, né? Nossos irmãos lá que vai nos ver, né? Então, os ataques espirituais, eles surgem de várias formas. Uma discussão que surge do nada. Aí todo mundo começa a brigar ao mesmo tempo. Você até citou esse exemplo mais ou menos no outro podcast, né? O que você vai fazer? Uma oração em espírito. Mas não é bom bater boca naquela hora. Porque não havendo maldizente, está escrito em Provérbios, não havendo maldizente, não havendo contencioso, o fogo se apaga. Glória a Deus. Não havendo maldizente, eu não sei, é Provérbios, está aqui. Não havendo maldizente, o fogo se apaga. Mas se eu for brigar, a contenda vai aumentar. A brasa vai acender, ó. A faísca. A faísca já foi. Aumentou. Se for discutir, não acaba nunca. Às vezes acaba na polícia. Ou até, quem sabe, com a vida de alguém ceifada, né? Então, a oração em espírito, se puder orar em espírito, se tiver como, mas em espírito de oração, Senhor, repreenda, neutraliza. Jesus repreenda, neutraliza toda ação do mal. E é melhor falar baixinho, porque já está uma guerra ali. Se for falar alto, o negócio não vai ficar bom, vai dar ruim. Então, em espírito, o Senhor vai repreendendo. Jesus vai neutralizando. Jesus vai poder no teu sangue. Começa a clamar pelo sangue de Jesus. Vai pelos cantos, vai saindo pela tangente, pela varanda, vai no quarto, vai no banheiro, senta lá e Jesus entra, porque o negócio está feio, Senhor, tu não está nisso. Daqui a pouco tu vai ver os ânimos se acalmarem. Glória a Deus. Automaticamente. Porque se entrar ali, como maldizente, o fogo vai se espalhar e a contenda vai. E saber o momento de se calar, né? Porque Eclesiastes 3 fala que há tempo de falar e há tempo de calar. Então, quando eu percebo um ambiente desse, Eliseu chega estressado e eu fico falando, tá falando uma coisa, eu tô repetindo outra, os ânimos vão aflorar, mas se eu calo, né, ele vai perceber. Então, assim... Às vezes calar é tão agressivo para a pessoa para o oponente que está atacando a vítima. O calar assim para ele, é como se fosse um afronto, é afrontoso. Muitas vezes é afrontoso, sabia? Tá calada por quê? Não vai falar nada, não vai dizer nada. Mas às vezes é preciso calar. É preciso. Por isso que eu falo a questão da vigilância. A gente tem que ter vigilância para entender. É muito difícil, é uma missão quase impossível. Mas não é difícil, não. É difícil, mas não é impossível, não. É impossível, não é impossível, não. Às vezes é preciso calar. Sim. Sair pela tangente. Agora é difícil, principalmente para a mulher, que tem temperamento sanguíneo, é muito difícil. A melancólica vai chorar. O que a melancólica faz numa hora dessa? Ela vai chorar, porque é da natureza do melancólico chorar. Mas a sanguínea quer partir para cima, ela quer ir para cima. Aí pronto, aí o fogo pega. Mas aí é onde entra o domínio próprio, né? Eu falo por mim, que eu sou muito colérica. E aí eu fico, Jesus me segura. Tá colérica? A vontade de chutar o pau na barraca, mas eu fico, Jesus me segura. Às vezes dá graça. Mas acontece muito essas coisas. Dentro da casa, com o marido. Tem marido que tá na igreja, às vezes. E até outras situações, né? A gente precisa ter com filhos, domínio com próprio. Com vizinhos, no condomínio. No condomínio, com o vizinho do lado, do apartamento do lado, ou de cima. Quantas vezes que, uma certa vez lá no Rio, lá em Angra dos Reis, eu tinha um telefone fixo e eu sempre orava com a missionária antes de dormir. Lá para as 2 da manhã ela me ligava, Belzinha, vamos orar. Aí eu pegava o telefone, ela não dormia. Só um parênteses aqui, gente. Por que uma pessoa pode falar com tanta propriedade, ou fala, né, com tanta naturalidade sobre mundo espiritual? 2 horas da manhã ela tá orando. A gente tá dormindo, né, e ela tá orando. Né? Mas eu incomodo, sabia, assim, doutora? Tá orando. Então, eu incomodo. Tem pessoas que me chamam de zumbi. Porque eu digo assim,
Deixa eu com minha oração de 3 horas da manhã, às vezes 4 e às vezes eu vejo o dia amanhecer. É compromisso. Mas às vezes é necessário que eu esteja. Enquanto todo mundo dorme, eu tô aqui vendo uma live, eu tô vendo um estudo, eu tô lendo a palavra, eu tô lá de joelho, buscando. Não sou egoísta. Eu não tô buscando só pela minha casa. Eu tô buscando por uma série de situações pelo Brasil, pelo mundo, por pessoas que o Senhor vai trazendo à minha memória. É por isso que a Bíblia diz, só traga à memória aquilo que traz esperança. E eu vou orando e vou buscando, e o Senhor está indo lá. Uma certa vez eu tive um sonho que uma mulher da Cisjordânia, ela me agradecia. Ela estava de burca, toda vestida com aquelas roupas, né? Que as mulheres costumam usar, e ela me agradecia pela uma oração que eu tinha feito. Eu falei assim, mas eu entendi o que ela dizia. Ela não entendia a minha língua, mas eu sabia o que ela estava me falando. Era uma comunicação tipo telepatia. Ela a boca não batia, mas eu sabia o que ela estava falando. Tipo uma comunicação espiritual. E ela me agradecia pela oração que eu tinha feito, que tinha chegado lá. E oro muito pela Cisjordânia. Olha aí como é que tá lá. Deu até uma acalmada esses dias da Palestina por ali, mas nós precisamos orar pelo mundo, precisamos orar pela nossa cidade. Nós estamos agora em período de eleição, nós precisamos orar. Isso que a senhora falou, né, sobre orar pelos outros, eu acho que é um ponto muito importante, Jamile. E especialmente nós que estamos aqui tentando viver a palavra, viver o evangelho, porque eu vejo isso assim, a necessidade de orarmos para além das nossas casas. Normalmente, quando a gente faz, assim, eu sempre pergunto no Instagram, nos acompanhe no Instagram, faça um pedido de oração. É muito raro ver alguém falando assim, oremos pelo Brasil, ore pelas crianças que estão nos orfanatos, ore pelas pessoas que estão nos vícios, ore pelos que estão desenganados. Assim, é muito raro. É raro. Normalmente é só por mim, por minha família. E nós precisamos aprender a ser solidários também no mundo espiritual. Com certeza. A Bíblia Orar fala que uns Jó pelos prosperou quando outros. orou pelos seus amigos, né? Então, Mas o amigos, problema né? é esse. Mas- E olhem os amigos amigos, dele. né? Porque não E ele entendeu orou. o processo dele, não. Pois é. e ele orou e E ele abençoou. E foi por isso que ele foi abençoado. Então, mas é isso, Letícia. A falta do conhecimento da palavra nos torna egoístas. Mas o mundo está assim. Você sabia que o mundo tá nesse egoísmo, aquela mesmice. Nós estamos vivendo hoje um período de Laodiceia, a igreja morna. Eu tenho visto a igreja muito morna. Quer dizer, Laodiceia era uma igreja próspera, era uma igreja rica, mas precisava mais da presença de Deus em Laodiceia. Eles tinham aparência de que estavam vivos, mas estavam mortos. E Laodiceia tinha uma água muito boa, tinha um colírio muito bom. Mas a igreja tinha tudo, não tinha falta de nada. Mas estava morta espiritualmente. A igreja de Laodiceia estava em cima do muro. Sabe o famoso em cima do muro? O crente em cima do muro? Eu sou crente, tá bom. Não. É preciso descer do muro. Porque uma certa vez, Neemias, ele saiu de madrugada com a jumenta e foi ver nos arredores do muro a situação real que estavam os muros de Jerusalém. Foi sozinho, pegou a jumenta e foi. E chorou. Porque a cidade tinha sido queimada e lá só tinha os pobres e os miseráveis. Quem é que ia se preocupar com os pobres e os miseráveis? Mas Neemias pediu autorização ao rei Artaxerxes e foi. Surgiram os Sabalates, os Sobias e os Gessões para bloquear o que ele queria fazer. Ataques. Esses 3 grupos, ataques, ele sofreu diretamente. Até Mas contra a ele vida, estava envolvido numa grande obra. Até contra a E vida não dele. posso parar tentaram. até contra a vida dele. Exatamente. Então, irmãos, nós temos assim o quê? A Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia não é decoreba. Eu não leio a Bíblia para decorar. Eu leio a Bíblia para me identificar. Eu costumo dizer lá em casa, eu não quero mais ir para a igreja. Já preguei em muitos congressos por aí. Já preguei em congressos de mulheres, já dei palestra para mulheres. E olha que eu não tenho formação acadêmica nenhuma. Não sou nenhuma PhD. Eu sou apenas uma simples serva do Senhor. Mas já ajudei muita gente que precisou e ajudo. Mas às vezes eu preciso de ajuda e não tem. Exatamente no momento que eu mais preciso, eu não tenho. Porque eu sei que o meu socorro vem do Senhor. Eu preciso, às vezes, entender isso. Que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Porque se esperarmos alguma coisa nessa vida, o que é que acontece com nós? Seremos os mais indignos e os mais miseráveis. E a gente espera muito do outro.
Espera muito. E é por A isso gente- que vem as decepções. Muitas. Porque eu sempre falo, as decepções vêm porque a gente cria expectativa Cria no muita outro. expectativa. A Idealiza. frustração, na realidade, é minha. É. Eu criei a expectativa que Letícia agisse assim. Só que o erro foi meu. Quem criou a expectativa foi eu. Letícia só fez o que ela podia. Ela só deu o que ela tinha. Exatamente. Ela só foi ela. Né? E às vezes eu crio expectativas que a senhora vai agir assim, que a senhora vai fazer assado. Não. Exatamente. Eu, humanamente falando, não poderia estar aqui hoje. Pelas minhas condições físicas, assim. Mas eu estou aqui. Glória a Deus. Eu sofri ataque, meu dente caiu, o outro também caiu, mas eu estou aqui. Porque que é um dente para me parar? Aleluia, glória a O Deus. que é um dente para me parar? Glória a Mas Deus. é isso que tem que estar firme nas nossas vidas, na nossa mente. O Deus que eu sirvo, o propósito é maior. Entendeu? Porque quantas pessoas por vaidade, não, eu não vou não, porque eu não estou apresentável como eu gostaria. Você não está apresentável, mas você está lúcida, você está orientada, Tá você viva. pode estar viva e Com o que você vai saúde. falar pode edificar vidas, pode Amém. transformar Certeza. vidas. E às vezes a gente se paralisa por causa da aparência, por causa de Eu me uma fragilizei. coisa ou outra. Eu Não, me é normal fragilizei. porque nós somos humanos, mas a senhora não deixou que isso lhe parasse. Não, eu me Entendeu? fragilizei, porque não foi uma situação comum. Mexe com a Meus dentes ter autoestima caído. da gente. Mexe, Com dente é certeza. cartão de visita, né? Mas assim, eu não tenho parado. Eu não sei o que aconteceu comigo, mas caiu um em fevereiro. Na sexta-feira que eu fui fazer esse processo com essa menina, caiu outro. Eu tô que nem cigano, com o dente brilhando aqui, mas eu tô aqui. Pra Mas eu honra tô e aqui glória, pra de, glória Deus, de Deus. Porque a senhora sabe qual é o chamado e o propósito da senhora. Sei. Né? Hoje eu sei. E que ainda. E muito bom a senhora compartilhar isso, né? Porque às vezes a gente tá assistindo, nós estamos aqui ouvindo, acha que. É tudo 100%, né? O que eu sou corajosa 100% o tempo todo. Não! Quando ela tem medo, ela enfrenta e vai com medo mesmo. vou com medo assim como mesmo. Daniel, certamente ele certeza. tremeu as pernas na hora que teve que entrar ali na cova dos importante leões. mostrar a humanidade, né? Esse lado humano. Mas Deus tá ali e quando a gente põe o pé e encara, porque tem certeza do propósito de Deus, Deus é fiel e justo, né? E maravilhoso e opera o poder dele, né? E isso serve de lição para as pessoas que estão nos assistindo, que às vezes estão deixando o diabo lhe paralisar, né? Porque né? nós não sabemos orar como convém, não sabemos nada, mas quem nos capacita é o Senhor todo o tempo. Amém. Quantas vezes a senhora tá para sair para uma missão e chega uma visita? Né? Chega uma visita, chega uma dor, dá uma dor de telefone, repente, faz isso. São tem um situações que o inimigo cria, eu digo, meu circunstância para Deus, nos sim. paralisar. Eu estava saindo, Senhor, Entendeu? e agora? E aí tem que ter discernimento. É um ponto interessante esse que Jamile colocou pra gente ter entendimento de ataques que para nos tirar do propósito. E na hora da oração que você vai pro quarto? E aí o celular celular resolve toca, enfim, então é importante. O filho chora. Às vezes a televisão até liga sozinha. Você diz, eu não desliguei a televisão porque que ela ligou sozinha. Não. Hein? Tá maluco? Hein? Outro dia chegou uma pessoa lá em casa, eu tava já saindo, já ia pegar a chave para fechar a porta, aí chega uma criatura que nunca vai lá em casa. Aí Eliseu falou assim, não, a gente tá em cima do horário. Eu falei, Zeu, vamos dar 10 minutos de atenção, porque essa pessoa nunca vem aqui. Aí eu sentei, fiz sala, como dizia a mãe, 10 minutos, e depois falei, fulana, eu tô saindo pra igreja, me desculpe. Mas assim, eu não deixei de dar atenção, mas também não deixei de cumprir o meu compromisso. Sabe? Então assim, a gente tem que ter esse discernimento. Não perder o foco. Porque na hora que, quantas pessoas dizem assim, eu até ia pra igreja, eu ia fazer isso, mas na hora chegou uma visita, na hora deu uma dor, você não tem dipirona em casa, não? Você não tem, sabe? E Então, acontece assim, a mesmo gente... essas coisas antes de você ir pro culto. E quando o inimigo vê que isso funciona, pode Todo ter dia vai certeza que vai acontecer. É. E eu falo, vou dar um outro exemplo aqui. Atividade física, exercício. Como você se sente motivada para treinar todo dia? Não me sinto. Verdade. Mas você tem que ir. Porque é a disciplina. E aí isso um dia sai da sua vida, porque aí você aprende a gerenciar. Eu tô rindo porque Assim. uma amiga mandou uma mensagem, ligou outro dia pra mim, amiga, vamos pedalar amanhã, 5 horas da manhã. Eu falei, vamos orar. Eu não sei se Deus tá nesse negócio. Aí eu falei, quando foi no outro dia, 5 horas da manhã, tava chovendo. Eu falei, Deus não tá nesse negócio. Eu brincando, né? A Letícia falou da exercício. Isso aí, 5 da manhã ainda chovendo. Treinar, qualquer horário. É desafiador. Então, assim, Letícia colocou nessa questão de folga do exercício. A gente precisa ter foco. Precisa.
né? Porque é uma dieta, é um exercício, Isso, é uma oração, atitude. uma vida de oração. Uma vida de oração, a Eliseu leitura me da fez. palavra. Eliseu inventou uma campanha de oração lá, Inventou. 15 dias. Eu Ah, brinco porque Senhor. ele inventou 15 dias de oração, 3 horas da manhã. Eu disse, meu Deus, tem que ser 15 dias. Ele é 15 dias. Deus me direcionou 15 dias. Eu falei, meu pai do céu, os primeiros dias era uma luta. Mas depois flui, Depois não flui? mas assim, e o engraçado é que era de 3 às 4, né? No propósito dele. Uma hora. Oxi, quando a gente Relógio ia de oração. ver, menino, o dia tava amanhecendo, a gente lá orando, e nem Relógio de sentia. oração. Então, assim, tu tem que ter Eu foco. tenho esse reloginho de oração. Mas é isso, tem que ter foco, porque vai bater o cansaço, Bate. vai bater o desânimo, vai é um o sono inimigo tão vai gostoso criar a nesse horário, situação para você tão se bom. estressar, Ah, Senhor, entendeu? Para Para não fazer. Eu vou orar aqui mesmo. Mas às Pois vezes é é. preciso dobrar o joelho. Pois é. Porque às vezes, no momento desse que você não vai, é um livramento que Deus está dando para alguém. Uhum. E você não sabe. É. Porque o mundo espiritual não dorme. Uhum. Não dorme. Nós dormimos, nós acordamos, nós somos disciplinados, temos tempo para tudo. Mas o mundo espiritual não dorme. Uhum. E Satanás está dando a cartada final. É como a sanguessuga, nunca se farta. É como o inferno, nunca se farta. É como o cemitério. Você nunca vai ver um cemitério desativado, a não ser que alguém mudou e ninguém foi mais ali. Mas nunca se farta. Salomão já diz isso. Então Satanás está dando as últimas cartadas dele para parar a igreja. E nós somos a igreja. Uhum. E contra essa igreja, as portas do inferno Não não prevalecer. podem prevalecer. E o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Muitas Né? vezes é. Porque o Satanás age até onde eu deixo ele agir. Onde eu dou ousadia a ele, a legalidade. E é a questão, assim, do desânimo. A senhora rompeu. Ele usou as armas dele. Ele usou os ataques dele. Mas a senhora não deixou Eu estava até se doente vencer. mesmo. Mas é Doente isso que eu de falo. Por isso que eu a falo. pressão Então, alta do o nada. nosso maior inimigo, muitas vezes, somos nós mesmos. Porque ele a já gente é se derrotado, acomoda. né? Isso. Ele já Jesus é já venceu derrotado. ele. Jesus já garantiu que as portas do inferno não vão prevalecer. Então, o contra único nossas jeito vidas. dele nos vencer é nos fazendo desistir. Isso, por isso que a gente precisa se posicionar. A gente precisa saber quem a gente é em Deus, se posicionar e seguir. E quando você sabe quem você é em Deus, como diz em Colossenses 3, né? A partir do primeiro versículo ali de Colossenses 3, você vai. Chorando, gemendo, mas você vai. Pois é. Reclamando às vezes na mente, que Deus ele conhece nossos pensamentos mentais, mas é preciso fazer. A Bíblia diz assim, ó, sejam alvos os teus vestidos e nunca falte azeite sobre tua cabeça. Tudo que vinha a mão para fazer, Eclesiastes está escrito, né? Tudo que vinha a mão para fazer, fazei-o conforme as suas forças. Porque nós não sabemos, é como Eclesiastes 11 fala, lança o pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Depois de muitos dias, não fala que é amanhã, fala depois de muitos dias. Vai que é daqui a 10 anos, mas eu preciso lançar o pão sobre as águas. Que pão é esse? Ele vai frutificar na vida de alguém. O que nós estamos fazendo aqui pode não ser uma coisa assim tão grande aparentemente, mas está surtindo efeito no mundo espiritual e no mundo físico, na vida de muita gente, porque muitas pessoas vão se despertar de ouvir, vai aprender, vai saber lidar. Não vai mais surgir de Satanás quando Não vai ele achar surge no meio da madrugada. que é coincidência. E que você acorda com sono. Aconteceu algo uma vez na minha casa, no meio da madrugada. Era 1h30 da manhã, eu acho que eu estava vendo alguma coisa na TV. Eu acho que era um programa. E meu esposo levantou. Ele levantou para beber água, mas eu estava lá, acho que era 1h30 para 2h da manhã. Quando ele levantou, eu vi um baque, sabe? Um baque. Eu levantei do sofá e fui ver o que tinha acontecido no banheiro. E meu esposo estava caído. Aí eu levantei, eu acho que nesse dia foi que desviou minha coluna. Eu levantei ele com força e falei, bem, o que aconteceu? Ele falou, eu senti um cheiro de enxofre. O homem estava dormindo. Eu estava sentada lá na comunhão com Deus lá. Ó. Não? Ele sentiu um cheiro de enxofre. Mas 2 dias antes eu tinha visto uma entidade sair do banheiro e atravessou portões assim, fininho. Era um homem muito alto, que não deu para ver a cabeça, né? Porque fisicamente você não vê o mundo espiritual assim. Você vê silhueta, né? Silhueta ou sombra. Mas eu vi ele estava com uma capa preta e vermelha e ele desceu pro quintal. Eu falei, tá fazendo o quê na minha casa? No dia seguinte aconteceu isso com meu esposo. Eu levantei ele de vez, ele homem, né? E eu acho que desviou minha coluna. Aí ele falou assim, bem, porque tu tá me segurando?
Eu falei, você caiu no banheiro, você não viu? Ele falou, eu caí, mas ele não estava desacordado. Ele falou que só sentiu um cheiro de enxofre e caiu. E depois eu descobri que nessa casa que eu morava, o dono da casa tinha morrido lá de uma queda no banheiro. Tá repreendido. Vocês veem como os ataques espirituais ele vem? Eu orava, botava o rosto no pó, no meio da madrugada para orar. A voz de uma velha subia do assoalho e dizia, saia da minha casa, saia da minha casa, saia da minha casa. Eu falei, só saio daqui quando Deus mandar. Eu só saio quando Deus mandar. Eu sofri ataque nessa... Eu fiquei 7 meses sem água. Meu marido comprando carro-pipa. Eu não encontrava outra casa para mudar. E a senhora, foi bom a senhora tocar nesse ponto, porque algumas pessoas, digamos assim, talvez nunca tenham tido essa experiência, até porque, assim, só acessa mesmo esse nível de mundo espiritual quem tem uma vida profunda. Mas o negócio né? É feio, viu? Mas e a senhora falou da oração para, digamos assim, para expulsar, como a senhora falou, de autoridade. Mas eu queria fazer uma pergunta para a senhora que complementa essa. A senhora falou em nome de Jesus. Sempre. Em nome de Jesus. Existem outras estratégias que a gente pode usar na Bíblia para combater esses ataques espirituais? Anjo, a gente pode clamar por anjos, irmã? Não. Nunca. Cristão nenhum, nem os que já estão na igreja com muito tempo, já fazem muito tempo de crente, nem os que estão chegando agora, ou aqueles que estão me assistindo que ainda vão para a igreja. Anjos, vou deixar claro isso, os anjos são ministradores de Deus. Então explica... Tem uma ciência na teologia que chama de angiologia, é o estudo dos anjos. Eles são ministradores de Deus. Anjo não salva. Anjo, nós temos um anjo que o Senhor bota para nos proteger. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que os teme e os livra. Mas nós não podemos invocar anjos. Para quem que a gente pede para Deus? Para quem que a gente pede, então? Vem Miguel, que é o anjo de guerra. Já imaginou se Miguel descer com a espada? Ele vai matar milhões, igual desceu ali na arena de Araruna, que ele matou 75 mil homens de pé, por causa de um pecado que Davi cometeu. Ele foi contar o povo. Davi, e a Bíblia fala, e Satanás excitou Davi. Aí Davi falou, Davi, tu quer peste? Não, Senhor, peste não. Tu quer fome? Não, Senhor, quero cair nas tuas mãos. O anjo desceu, ó. Foi 75 mil homens de pé que o anjo desceu com vontade de matar. Todos homens valentes e guerreiros. Por causa de uma atitude errada. Mas a Bíblia fala que Satanás excitou o coração de Davi. Quando a senhora... É vaidade, né? Uhum. Eu falei a questão da vaidade, mas é isso que eu digo, a vaidade. Ele quis contar o povo para assim vai descer o tamanho do exército dele. Aí o seu comandante falou, não faz isso, e aí Deus quis mostrar a ele que a vitória dele vinha de Deus. Davi foi feito. Por isso que eu falo, às vezes o ataque da assim, vaidade. Deus gosta do povo dele lá na comunhão. Uhum. O povo de Deus é um só. Entendendo que a glória é de Deus, a vitória vem do Senhor. O povo de Deus é um só. Entendeu? Então, para ficar bem claro para quem nos acompanha. Anjo jamais. A gente clama a Deus e Deus dará ordens aos seus para anjos. que os anjos de Deus venham para nos proteger. Exatamente. Eu fiz essa pergunta justamente para que as pessoas tenham essa clareza. Exatamente. Né? A gente não ora para anjo. Guarda, né? Tem pessoas que oram, compra, bota em casa como enfeite, bota na cabeceira da cama. Não vai passar de enfeite. Não vai passar de enfeite. Eu quero falar para alguns cristãos que estão nos ouvindo, não fica acompanhando essas coisinhas de anjinho botando dentro de casa, não. Aquelas pirâmidezinhas transparentes que... Você sabe que aquelas pirâmidezinhas são túmulos de faraós. Que vem-se embora... É místico. Isso são legalidades, São irmã? legalidades. São legais. Não pode. Coruja. Pra que tá comprando essas coisas? Não. Ferradura. Olho grego, amuletos. São amuletos. São legalidades que muitas vezes você chega na casa de um crente e você vê. Eu não falo nada, eu sou uma pessoa educada. Mas só se Deus mandar eu falar, tira, porque não é de Deus, não. Porque isso não tá aqui. Não. Esses rituais, práticas, objetos que não estão aqui... Isso são rituais pagãos que Jezabel introduziu na nação de Israel. E por isso o povo sofreu tanto. Eu tenho uma amiga que ela estava vendo vultos, ouvindo vozes no quarto. Às vezes tem coisa... E aí ela começou a orar, a pedir a Deus para mostrar o que era. E quando ela tirou uns cristais, uns negócios que ela trouxe de uma viagem com o marido, que ela comprou, achou bonito, comprou. E aí quando ela tirou aquilo, acabou. Toda a Posso dar um perturbação exemplo? do quarto. Aconteceu comigo, isso aí. Eu viajei com meu esposo e aí a gente trouxe porque eu comprei, que eu achei bonitinho também, no México.
México, que é uma terra que é cheia de trabalhos, assim... Até o evangelho lá é difícil. De ocultismo, dessas coisas todas. Mas, irmã, eu vou te dizer, quando eu entrei com aquela coisa dentro de casa, eu não tinha paz com aquele negócio. Ó, eu chego a me arrepiar. E era bonitinho, e aí o inimigo é sórdido, né? Você fica com dó de jogar. Falei, não, mas eu trouxe do México, né? Assim, eu comprei, foi uma viagem tão legal. Mas, irmã, aí que vem a hora da gente tomar a decisão. Taca isso no lixo. Não pensa duas vezes. Não tem paz, não é de Deus. Orou, joga fora. É a melhor coisa. Não tenha dó de se livrar de coisas que não estão na palavra. Joga fora mesmo. Mais tem Deus para nos dar do que o inimigo para nos tirar. E isso é importante orar, perguntando a Deus, pedindo a Deus para mostrar. Vocês trouxeram agora, eu acredito que já chegar no finalzinho. É por isso que Deus conduz. A gente não tem nada decorado aqui. O Senhor vai trazendo à luz as coisas. Esses objetozinhos trazem legalidades terríveis. Joga fora, se desfaz disso. Se desfaz. Às vezes ganha um presente, né? Presente que ganha de pessoa mal intencionada. Eu fui orar uma certa vez na casa de uma mulher muito rica, muito rica, muito rica. A mulher já acordava maquiagem, com aquelas maquiagens definitivas, né? E ela tinha ganhado uma blusa verde. Eu nunca esqueci a cor da blusa verde. Aí eu perguntei para ela se eu poderia orar na casa dela, se eu poderia entrar no quarto. Ela fez, minha filha, pode entrar. Isso foi lá em Angra. Minha filha, pode entrar. Eu tinha sido levada por uma espírita. Mas essa espírita começou a me levar para orar pelas amigas dela. E eu ia, vambora, Cris. Olha o vento do espírito. De repente a Cris está até me vendo lá no Rio. E eu fui. Cheguei lá, tinha uma blusa verde que ela tinha ganhado. A madame tinha ganhado. E estava na gaveta. Eu falei, tá nessa gaveta aqui. Tirei a blusa essa aqui que a senhora ganhou. Quando eu falei, a mulher, caiu. Ela ganhou uma blusa aniversário. Esse povo muito rico, que às vezes você não sabe nem o que dá, que a pessoa tem tudo. Mas ela ganhou, deixou lá. Ainda tava com a etiqueta pendurada. Eu falei, essa blusa aqui verde. Era agora esse verdinho água que estão usando agora, né? Que eles chamam de verde menta. Hoje é verde menta, né? Era uma blusa verde menta. Quando eu fiz essa blusa aqui, ela fez, ganhei. Quando falou, ganhei, pronto, ela caiu. Aí eu já joguei a blusa pra lá. A Cris botou a mão na boca, que Cris não era crente, era espírita, mas me acompanhava, já que me levava para orar pelas amigas dela. Eu repreendi e Cris me ajudou a levantar ela. A secretária dela foi lá, pegou uma água, toma água, tá bem, respira, vamos lá, Jesus é bom. E a coisa saiu de lá. Aí a mulher não me deixou mais em paz. Eu falei, pronto, só Jesus na minha vida agora. Você vê, uma blusa, né? Uma coisa simples. Mas dependendo da forma como foi feito, foi preparado. Então, assim, e ela estava deprimida. É por isso que é importante a pessoa orar. Tá percebendo coisa diferente? Começa a orar, começa a pedir a Deus, Senhor, me mostra onde é que tá, Senhor Deus. Onde é que tá o problema? Tem algo aqui na minha casa? Me mostra. E Deus vai dar a direção. Deus vai dar sabedoria e vai mostrar. E quando Deus mostrar, tira. É como a Letícia falou, não tenha dó, desapega. Não. Entendeu? Foi só um pensamento, Jamile. Para que... não, é isso, desapega. Porque tem muita gente que fica, às vezes, apegada. Até o anjo mesmo, como a senhora falou, aqueles biscuits. Bonitinhos, muita gente tem muitos biscuits. Tem. Né? Então fica naquele apego, tem um bocado, mas aquela coisa. Mas é isso, desapega. Se aquilo está trazendo maldição, está dando legalidade ao inimigo agir na tua vida, repreende isso da tua casa em nome de Jesus. Pede sabedoria a Deus para que a pessoa se livre, né, desses ataques, dessas coisas. Porque às vezes o inimigo está entrando justamente naquela brecha. Às vezes não é só anjinhos também, tem pessoas que às vezes colocam atrás da porta de entrada, é um copo d'água com carvão vegetal. Né? Não tem na Bíblia isso não, minha gente. Não tem. Então, se não tem, não pratica. Um simples copo d'água que é para atrair. Às vezes usam um anel de pedra preta que diz que atrai, entendeu? Essas coisas assim. Então, gente... Não pode. Se o Senhor não guardar... Olha, se o Senhor Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Porque muitas vezes o banco está cheio de segurança. Mas quando o assaltante chega, não tem para ninguém, é todo mundo rendido. Adiantou o sentinela, mas se o Senhor guardar a cidade... E se tem dúvida, veja se Jesus, veja
O que é que Jesus fazia, se Jesus praticava isso, se Jesus tinha essa conduta, se Jesus tinha esse apego, se Jesus realizava esses tipos de, digamos, de proteção? Não, porque não é proteção, ao contrário. Mas normalmente quem faz isso não lê Bíblia, porque não vai ver em momento algum botar sal atrás de porta, botar vassoura, essas plantas mesmo, né? Comigo ninguém pode, essas coisas que o povo, espada de Ogum, comigo ninguém pode, essas plantas, nada disso. Pelo assim, amor de Deus, a nossa proteção tem que vir do Senhor. A natureza é de Deus. A natureza é de Deus. Como a irmã Isabel falou, se o Senhor não guardar, em vão vigir. É verdade, mas sim, pode falar. Eu quero falar já que a gente está falando de objetos de identificação, algo que é importante também. Comida, eu sei que a gente tem que caminhar para o final, mas comida, porque é algo que a gente faz pelo menos 3 vezes por dia, né? Então, e muitas vezes a gente come fora de casa. Eu também tô com fome, gente, mas consagrar, por que a gente dá graças e por que é importante a gente consagrar o que a gente vai comer, especialmente quando come fora de casa? E é algo que a gente chama a atenção, né, digamos assim, porque muitas vezes a gente não sabe a origem daquela comida, como foi preparada, por quem, se houve uma consagração. Verdade. Então, assim, dê graças ao Senhor por todo o pão, toda a comida que o Senhor provê pra gente é bênção. Mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a comida. Nós, os cristãos, gostamos muito de comer. A gente não bebe, toma refrigerante, alguns. Eu não tomo, porque não sou muito chegada a muito açúcar. Mas os cristãos não bebem, mas come bastante. E vai mandando tudo para dentro. E a Bíblia diz que nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu já cheguei a uma situação, cheguei num determinado lugar. Deus usou um irmão e falou para mim que eu ia num determinado lugar e que nesse lugar estava tudo preparado para destruir a minha família. E não demorou muito disso acontecer. Foi coisa de 15 dias. Eu recebi um convite para estar num determinado local, só não foi o meu filho. O meu filho eu não levei, não senti de levar. E falei, Vitor, você vai ficar. E fui. Eu e as minhas filhas, meu esposo, neto, fomos todo mundo. Chegou lá, a pessoa falou, você vai sentar aqui. Cadê seu filho? Por que ele não veio? Você vai sentar aqui. O Senhor falou para mim assim, ó. E eu muito simpática, descontraída, porque eu estava tensa, mas eu estava na comunhão. Amém. O crente pode estar brincando, rindo, mas ele tem que estar na comunhão. Ninguém percebe, mas ele tem que estar na comunhão. Sempre. Sempre. Mas eu estava na comunhão muito alegre, sorridente, mas na comunhão. Você vai sentar aqui, você vai sentar ali, sua filha senta ali. E eu falei assim, brincando, vou sentar aqui que eu sinto muito calor. Meu marido vai sentar aqui. E fui sentando onde Deus outros lugares eu fazia. Quando eu sentei à mesa, o Senhor falou, tu só vai comer o arroz, uma carne de molho madeira que estava lá e uma salada de repolho. Eu não toquei mais em nada. Pedi para orar, deixa eu abençoar. Vamos, gente, abençoar. E assim eu fiz. Eu estava dentro do centro de Macumba. E lá eu ganhei para Jesus, a mãe pequena dela. Ela hoje é minha amiga, gosta muito de mim. Porque eu não sou aquela pessoa evasiva de chegar, não. Eu vou com muita sabedoria, comendo pelas beiradas. Porque quem faz a obra não sou eu, o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não fizer a obra, o homem não tem a capacidade de fazer. Por ele só não faz. E deu tudo certo. Deu tudo certo. A glória de Deus. E Deus deu o livramento para minha casa toda. Glória a Deus. Foi difícil? Foi muito. Extremamente difícil. Mas a comida estava apetitosa e convidativa. De preferência, ela vem... Olha o banquete de Daniel. A comida do rei era uma porção majestosa. Mas ele preferiu, voltando ao ponto inicial, ele preferiu comer legumes. Não participou do banquete do rei. Ser diferente não é ser uma pessoa antissocial, não. Não precisa ser um antissocial. Porque tem pessoas que é crente, mas é antissocial. Não sabe, assim, agregar valores. Não sabe ter simpatia, não sabe sair sempre com aquela cara de tenente no final de carreira.
sabe? Meu Deus, como é cara de tenente. No tenente, no final de carreira, quando Eu tá indo pra observo reserva, agora. sabe? Que já estão muito cansados com aqueles barrigão assim, sabe? Eita, Jesus. Então, no final de carreira já, vai pra reserva e já não aguentam mais. Não, não é assim. Não é assim. O crente, ele é simpático, o crente, ele é feliz, o crente, ele é alegre. Se eu não passar essa alegria, Que Jesus que a pessoa vai querer conhecer. vai querer conhecer Jesus, eu com a cara de sargento, de final de carreira? De jeito nenhum. É assim. Bom, eu creio que foi uma boa conversa, né? Eu espero que a gente possa prosseguir nesses nossos diálogos e estudos sobre o mundo espiritual, que a gente precisa entender. Todos nós aqui estamos convencidos de que o mundo físico é só uma parte, né? Que a gente vê, mas existe um mundo espiritual e nós queremos aprender a caminhar ainda mais neste mundo. E começamos com Daniel, e eu quero concluir com Daniel. O mesmo capítulo 10º fala assim: não tenha medo, ele disse, pois você é muito precioso para Deus. Que a paz esteja com você. Tenha ânimo, seja forte. Glória a Deus. Então, ainda que haja ataques espirituais, meu irmão, minha irmã que nos acompanha, não tenha medo, tenha bom ânimo, seja forte. É o que diz a palavra. E corajoso. Até mais, boa semana. Até, Deus abençoe.